Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o seu professor de matemática da escola Albertina Fortarel. E hoje nós iremos ver o assunto dízima periódica. Sobe o som, DJ. Choro só foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou. Foi por amor que Deus Dolorosa, mandou seu filho para aquela via dolorosa, eu não mereço. morrer por mim e por você. Graça me alcançou. Eu Isso me aí. rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. E você? Você se rende? Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã. Cordeiro de Deus, sol da vida. É com esse som do Fernandinho que começo essa videoaula sobre dízima periódica e fração geratriz. Espero que tenha abençoado a sua vida. Bom, antes de começarmos a nossa aula, gostaria de retomar dois assuntos, né? Que é sobre frações irredutíveis e frações equivalentes. Provavelmente vocês já ouviram falar. Gostaria de retomar sobre esses dois assuntos. O que são frações irredutíveis e o que são frações equivalentes? Bom, deixei um conceito aqui, ó. Frações irredutíveis são frações em que o numerador e o denominador não podem ser divididos por um mesmo número. Ou seja, o numerador e o denominador são primos entre si. Então, para você verificar se uma fração é equivalente, eu deixei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o 24 sobre 78 avos, né? Vamos simplificar essa fração. Começo fazendo a simplificação por 2, porque ambos os números aí são pares. Então, eu vou estar começando pelo número 2, beleza? Vamos lá, ó. 24 dividido por 2 vai dar 12. 78 dividido por 2 vai dar 39. Perfeito? Ainda dá para a gente simplificar? Sim, só que não mais por 2, e sim por 3. Por quê? Apareceu um número ímpar aí, e sabemos que número ímpar, né, não é divisível por 2, a não ser que você queira achar um resultado com números decimais, tá? Mas nesse caso eu quero o resultado inteiro. Então vamos dividi-lo por 3, 12 dividido por 3, isso vai dar 4, 39 dividido por 3, isso vai dar 13. 4 sobre 13 avos. Opa, já não dá mais para dividir nem por 3, nem por 4 e nem por qualquer outro número. Por quê? No denominador apareceu um número primo, que é o número 13, né? Se isso ocorrer aí na sua simplificação, você já pode parar por aí, porque quando aparece o número primo, só dá para dividir por ele mesmo ou por 1. Beleza? Tranquilo? Então eu posso dizer que a fração 4 sobre 13 avos é a fração irredutível da fração 24 sobre 78 avos. Certo? Tranquilo? E a fração equivalente? A fração equivalente são duas frações, né? São duas frações equivalentes ou iguais, né? Quando o resultado de sua razão são iguais. Veja o exemplo. O exemplo aí. 24 dividido por 78, se você dividir, vai dar esse valor aqui, ó, 0,71.
Desculpa, 0,31. Se você dividir 12 por 39 avos, também vai dar 0,31. E se você dividir essa fração aqui, 4 sobre 13 avos, também você vai ter o resultado 0,31. Quando isso ocorre, isso significa que essas três frações aqui, ó, são equivalentes entre si. Beleza? Compreendido essa parte? Então vamos agora falar um pouquinho sobre a dízima periódica, né? Dízima periódica. Temos dois tipos de dízima periódica. Temos a dízima periódica simples, né? Que é o resultado da razão de uma fração. No caso aqui eu peguei o exemplo 4 sobre 9, né? 4 nonos. Na parte decimal, né? No caso aí falando do resultado dessa fração, o algarismo após a vírgula se repete de forma infinita. Veja o exemplo aqui que eu deixei para vocês, ó. 4 dividido por 9 vai dar 0,4444444. Aí tem a reticências, os três pontinhos aqui, isso significa que esse 4 vai até não tem fim, é infinito. E aí você pode representar também esse número 0,4444 nessa forma aqui, ó. 0,4 com um tracinho em cima. Isso significa que ele é uma dízima periódica simples. Por quê? Só se repete o número 4 aqui, ó. Certo? Temos também a dízima periódica composta, né? Dízima periódica composta. O que é isso, professor? Me explica aí. Dízima periódica composta é o resultado da razão de uma fração. No caso aqui eu peguei o exemplo 52 sobre 90 avos. Na parte decimal, o algarismo após a vírgula, existem números que não se repetem. Por exemplo, se eu dividir o 52 sobre 90 avos, eu vou ter o resultado de 0,57. Observe que o 5 ele aparece de forma única e o número 7 vai se repetindo de forma infinita. Então, quando você tem essa diferença de números, onde apareceu o número 5 e depois o número 7, você pode falar que essa é uma dízima periódica composta. E aqui existe um exemplo, né, de como ela pode ser reduzida. 0,57 com um tracinho em cima do número 57. Muito bem. Feita essa explicação, eu vou falar um pouquinho da fração geratriz. Sabe aquela fração geratriz, né? Você tem uma dízima periódica, né? Para isso, eu vou apresentar para você agora o caderno do aluno, né? Vou colocar aqui, ó, o caderno do aluno, para vocês verem aqui, ó, na página 64. Observe que tem um passo a passo aí, né? Um passo a passo aí da dízima periódica 0,777, né? Então, existe um passo a passo para você fazer aí no caderno do aluno, como é que você transforma esse 0,777 em fração geratriz. O que é isso, fração geratriz? É a fração gerada pela dízima periódica. Então, o primeiro passo, você vai ter que nomear a dízima periódica de x. X é igual a 0,77, que é isso aqui, ó. X é igual a 0,77. Já no segundo passo, você vai ter que multiplicar ambos os membros da igualdade por um número de base 10, conforme a quantidade de algarismo do período da dízima periódica. Por exemplo, se você tem uma dízima periódica simples, né, aquele que aparece apenas um algarismo, no caso aqui o 7, né, ele se repete de forma infinita, você vai multiplicar por 10. Se você tem um número que se repete, dois números que se repetem, eles são diferentes, por exemplo, no exemplo anterior, o número 5 e o número 7, o 57, você vai multiplicar por 100. E se você tem três números, você vai multiplicar por 1000, né? É o exemplo que temos aqui, ó, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem o 0,77. Eu vou multiplicar tanto o x como o 0,77 por 10. Então, eu vou ter 10x igual a 7,777. Entendido? Vou fazer uma conta de menos. 10x menos x, 9x. Igual
7,77 menos 0,77, vou ter igual a 7, né? Então, eu isolo aqui meu x, o 9 está multiplicando, passa dividindo. A minha fração geratriz do número 0,77 é 7 sobre 9, ou seja, 7 nonos. Perfeito? É isso. Gostaria de estar deixando para vocês aí, né, essa explicação sobre frações geratriz. Em breve irei postar lá no Drive da escola os exercícios que vocês irão fazer referente a essa explicação. Enquanto isso, mais Fernandinho para vocês. Príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu. Um abraço, fiquem com Deus e até breve!